Meus queridos, hoje nós vamos falar do pecado da ira, um dos pecados capitais, ou seja, que tem uma prole aí, né? Dão origem a vários outros pecados e, como tal, precisa ser combatido. A ira que tem causado tantos danos, tanta destruição, né, na vida de tantas pessoas, de tantas famílias, traz os danos espirituais, danos físicos, danos à saúde. Ela precisa ser controlada, né? Antes que ela te controle, né? Ou você controla a ira ou ela vai te controlar. Quantos relacionamentos rompidos por causa de uma ira incontrolável? Quantos projetos, não é, destruídos por causa de uma ira incontrolável? Quantos crimes cometidos por causa da falta de controle sobre esta paixão, a ira, que pode levar a atos virtuosos ou pode levar a atos pecaminosos. Vamos compreender bem isso aqui. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed. Para mim é uma alegria acolher você aqui nesta jornada espiritual de autoconhecimento, de exame de consciência, não é? Onde você está podendo verificar também quais são as suas fraquezas, quais as suas fortalezas, quais são as brechas que você tem na sua vida espiritual, onde você precisa ali se dedicar, quais as áreas da sua, digamos assim, quais são essas más tendências, né? Que você precisa então clamar a graça de Deus e mortificar, aplicar os remédios devidos para que essas fraquezas não acabem te destruindo, não acabem te roubando o céu, não acabem destruindo também os seus relacionamentos. Então, nós já dedicamos 4 formações tratando do pecado da gula e do pecado do orgulho. Hoje nós vamos falar sobre a ira. E eu quero começar então com um conceito. Afinal de contas, o que é a ira? Veja, São Tomás, ele diz que o homem, ele conhece e deseja, né? Então, isso os animais também, né? Os animais, nós temos o conhecimento, aquilo que os nossos sentidos captam e desejamos, conhecimento e desejo. No âmbito do desejo, ele vai dizer, ele vai chamar, nós temos 2 apetites. Um apetite sensível ou sensitivo, que os animais também têm, né? São os apetites inferiores, os nossos instintos, as nossas paixões, as emoções. Mais diferente dos animais, você tem um apetite de ordem superior, que ele vai chamar de um apetite racional, chamado de vontade, ou seja, você é capaz de julgar e decidir com liberdade. Isso te difere dos animais. Diferente dos animais, você pode assumir o controle sobre a ira. Um animal, se ele está com fome e ele olhou para aquela comida, mas de repente tem um outro cão, por exemplo, disputando aquela comida com ele, ele vai rosnar. Um apetite irascível. Aquela ira se manifesta de maneira instintiva, natural, como uma criança. Também quando ainda não amadureceu a ponto de conseguir fazer uma escolha livre e consciente, uma criancinha pequenina, ainda recém-nascida, se ela está, por exemplo, com uma chupeta, não é? E você tira, de repente ela pode cair num choro terrível, espernear, querendo aquilo de volta. Como, por exemplo, a mamãe está amamentando o seu bebê e tira ali, de repente, a criança começa a chorar porque ela deseja, ela quer a comida, ela quer. Então, essa ira, ela se manifesta de uma maneira natural, instintiva. No entanto, aqui entra no homem o uso do apetite racional, a vontade. Diante daquele impulso, diante daquele instinto, o homem, não é? A partir de uma certa idade, então ele é capaz de julgar e escolher. Por exemplo, o apetite sensível, ele rejeita um remédio amargo. Mas o apetite racional, a vontade, deseja o que? A saúde. Então, ele é capaz de ordenando esse apetite sensível, fazer a escolha correta. Tomarei o remédio amargo. Enfrentarei esse sacrifício, esse sofrimento em vista de um bem maior.
entende? Então, nós percebemos bem a diferença entre o apetite sensível e o apetite racional quando eles entram em conflito, como este exemplo que eu acabei de trazer aqui para você. Não é? Vamos supor um outro exemplo. Você gosta muito de doce. Então, seu apetite sensível viu a torta ali, nossa, aquele brigadeirão, aquele pudim, e você já se orienta, não é, para ele, você deseja, você quer, a boca salivou. Mas o seu apetite racional diz assim, ele é capaz de se orientar e renunciar àquilo ali, claro, por causa do seu conhecimento intelectual, né? Porque você conhece não a partir apenas dos seus sentidos, mas você também conhece a partir desse conhecimento intelectual, racional, capaz de emitir um juízo e tomar uma decisão, inteligência e vontade, como seres racionais. Aqui para diferenciar esse apetite sensível do apetite racional. É importante essa distinção porque para que você compreenda que a ira, ela surge ali como um movimento natural, diante de uma contrariedade, diante de uma dificuldade. E assim foi querido por Deus. Do contrário, seríamos aqueles que sempre desistiriam diante do menor obstáculo. Esse apetite irascível faz com que nós superemos aquela dificuldade para conquistar aquele bem. E aqui entra então, mas aqui entra o conhecimento intelectual, o apetite racional, para que possamos julgar e decidir, vale a pena? Eu estou aplicando os meios necessários? Né? Por uma justa causa? Então, isso aqui é importante você compreender. Meus queridos, então, quando o apetite sensível ele é contrariado, eu dei aqui alguns exemplos, o que é que acontece? Surge a ira como uma reação natural. Lembra? Falei aqui, né, do bebê, mas não só o bebê, né, os adultos também. Uma vez contrariados, vai surgir a ira como uma reação natural. Nos animais, essa reação é apenas instintiva. No homem, ela pode tornar-se moral. Por quê? Porque envolve a decisão da vontade. Abra o seu catecismo, né? Parágrafo 1749, ao tratar da moralidade dos atos humanos, a liberdade faz do homem um sujeito moral. Quando age de forma deliberada, o homem é, por assim dizer, o pai dos seus atos. Os atos humanos, isto é, livremente escolhidos após um juízo da consciência, são qualificáveis moralmente, são bons ou maus. Então, diante da ira, né, o homem ele age, e esse ato é um ato moral. Por quê? Por causa da consciência e da liberdade. Eu ajo de maneira consciente e livre. Então, é o que eu faço com esta paixão, a ira enquanto uma paixão. Vamos entender então o processo da ira. Segundo São Tomás, a ira se desenvolve em 3 etapas. A primeira coisa, o conhecimento da ofensa sofrida. Primeiro, não é? Eu conheço, eu tomo conhecimento. É o primeiro impacto, onde você percebe uma injustiça, uma afronta, uma dor. Alguém fala mal de você e você sente o sangue ferver. Então, a primeira etapa é o conhecimento, o fato. Segunda etapa, o julgamento. Você emite um juízo ali sobre a gravidade no exemplo daquela ofensa. A razão aqui, ela entra em cena. Foi mesmo grave? Houve intenção? Eu posso relevar? Um exemplo prático. Quando o seu esposo, a sua esposa, te responde com grosseria. O seu filho ou um colega de trabalho te responde de maneira grosseira. E você tem um impacto, o fato aconteceu, o seu sangue ferve, provocou uma reação. Mas ali, o segundo passo, você emite um juízo, você reflete. Você percebe, por exemplo, nossa, não vou considerar essa palavra. Por quê? Não vou considerar essa grosseria. Ele está cansado, ele teve um dia difícil, ele está nervoso. Então, a ofensa existe, mas talvez não tenha sido proposital. Existe ali
existe a intenção, existe a circunstância e tudo isso é considerado. Aquela pessoa que gritou, xingou e de repente você recebeu aquilo e você para um instante. Eu já presenciei uma cena como essa e é bem interessante. E a pessoa, porque no domínio das suas paixões, ela cala, ela olha nos olhos, né? E ela diz, bom, certamente você está tendo um dia difícil. Depois nós conversamos. E a pessoa se retira. Aquele, incêndio poderia ter aumentado de maneira assustadora se a pessoa revida. Mas a pessoa, ela para um instante, ela reflete e ela pondera e ela vê que não foi de forma proposital. Ou existe ali algo que é um atenuante. Você tem, por exemplo, de repente trabalha com um funcionário e ele tem um comportamento, ele tem digamos que uma conduta exemplar, mas de repente ele está ali numa semana descontrolado, desgovernado, cometendo vários erros, um em cima do outro. Mas você para e diz, nossa, ele perdeu o filho há uma semana. Eu vou relevar isso aqui. Eu sei que ele não é assim. Então, entra aqui um juízo. Entra aqui um juízo. Por mais que você se sinta contrariado, por mais que você se sinta ofendido, mas entra aqui um juízo onde você decide o que fazer. Que é exatamente o terceiro passo. A decisão de agir. Punir ou não quem causou aquela ofensa. Quem causou, aquela contrariedade. Punir ou não. Aqui entra a decisão. Aqui entra a vontade. Punir, corrigir, relevar ou perdoar. Então vamos repassar isso aqui. Primeiro, como é que o processo da ira? O primeiro, o fato, o acontecimento, o ocorrido. Segundo, o juízo. Você vai julgar o que aconteceu. E terceiro, a sua decisão. Esse é o processo. No entanto, esse processo, ele pode ser interrompido. Quando? Quando você está diante de uma paixão descontrolada. O que é que acontece? Diz São Tomás, o julgamento ele é obscurecido e a ação se torna injusta. A decisão, a reação se torna injusta porque o julgamento ficou obscurecido por aquela paixão descontrolada. Por isso que eu falava no início, ou você controla a ira ou ela vai controlar você. Essa definição ela pode soar dura aos ouvidos modernos, mas ela é clara. A ira justa não é um desejo de destruição, mas de corrigir, punir ou frear o mal por amor à justiça. Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão, mas existe sim uma ira justa. Nós vamos inclusive perceber ali diante de uma das ações de Jesus, quando ele entra no templo. E ele está indignado, com os vendilhões do templo. Vamos ver um pouco mais à frente. A ira justa, ela não é um desejo de destruição. A ira justa, ela expressa um desejo de corrigir. Sim, de punir, mas como uma reparação, para frear aquele mal. Não para destruir a pessoa. É um ato, inclusive, ela se manifesta como um ato de amor à justiça. Vamos lá. Um juiz que se indigna ao ver um crime hediondo, mas ele espera a serenidade da razão antes de sentenciar, ele está manifestando uma ira justa. Um homem traído que, dominado pela paixão, parte para agredir ou até mesmo tirar a vida de outra pessoa, ele está manifestando uma ira cega, uma ira injusta. A ira injusta ela não acontece diante de... Porque uma ofensa, na verdade, não aconteceu. Não, a ofensa aconteceu. O homem foi traído. A ofensa, ela aconteceu. O que define como justo ou injusto é exatamente esse processo. E São Tomás vai dizer, é preciso ter serenidade para sentenciar. Inclusive, ele vai dizer o seguinte, você depõe a ira para poder julgar e decidir. Depois que você julgou e decidiu, você pega a ira de volta. Porque com aquela ira você vai aplicar aquela decisão que você tomou. Ela é necessária. No entanto, o juízo e a decisão
precisa ser com serenidade. Não pode ser movido pela paixão, porque ela cega. Compreende isso aqui? Então, na hora de julgar e sentenciar, eu não posso fazer isso movido por esta paixão. Mas na hora de aplicar a decisão, eu preciso aqui desta paixão. Olha que interessante. Por quê? Porque na hora de julgar e decidir, eu preciso enxergar com clareza. Eu preciso enxergar com clareza. Por isso se diz, a ira é uma má conselheira. Quando explode sem o filtro da razão, ela obscurece a mente e leva ao erro. Quando ela explode sem o filtro da razão, ela obscurece a mente e leva ao erro. Quantas pessoas arrependidas de uma ação, né, realizada a partir de um juízo e de uma decisão movido pela ira. A ira é má conselheira. Então, não haja dominado enquanto você está, não é, dominado por essa paixão. Espere refrear. Fuja, corra, saia, mas espere refrear para que você possa enxergar bem, julgar a situação bem e tomar então a decisão do que fazer. Nosso Senhor disse, o reino dos céus é dos violentos. Está lá em Mateus capítulo 11, o versículo 12. Vamos ver isso aqui. Mateus 11, versículo 12. Veja bem. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele. O reino dos céus é dos violentos. Com isso, está Jesus a dizer, não é? A ira, quando bem ordenada, ela se revela como energia contra o pecado. Olha como isso aqui é interessante. O reino dos céus é dos violentos. Então, essa ira, quando bem ordenada, ela se revela energia contra o pecado. Vigor da alma para romper com a mediocridade e combater o mal. Ela é uma energia, ela é uma força. A grande questão é o que nós fazemos com ela, como, né? Fazemos, se ela está ordenada, se ela está desordenada. São Tomás afirma que a ira em si, ela não é moralmente qualificada, ou seja, ela não é boa nem má em si. Essa ira em si mesma não é boa nem má. Ela passa a ser boa ou má quando a alma entra em ação. Quando surge, por exemplo, um querer desordenado ou quando se rechaça algo que deveria ser desejado. O pecado começa quando a ira passa da sensibilidade e abarca a alma. Lembra do apetite sensível que nós falamos, que é instinto? O apetite irracional que entra à vontade, né? Uma potência da alma. Então, o pecado começa quando a ira passa da sensibilidade e abarca a alma. Abra o seu catecismo, parágrafo 1762. Nós vamos falar então, vamos ver aqui o que o catecismo ensina sobre as paixões, né? A ira é uma paixão. O ser humano se ordena para a bem-aventurança por meio de seus atos deliberados. As paixões ou sentimentos que experimenta podem dispô-lo e contribuir para isso, para que ele se ordene para a bem-aventurança. O termo paixões pertence ao patrimônio cristão. Os sentimentos ou paixões designam as emoções ou movimentos da sensibilidade que inclinam alguém a agir ou não agir em vista do que é experimentado ou imaginado como bom ou mal. As paixões são componentes naturais do psiquismo humano. Constituem o lugar de passagem e garantem a ligação entre a vida sensível e a vida do espírito. Nosso Senhor indica o coração do homem como a fonte de onde brota o movimento das paixões. Elas são numerosas. A paixão mais fundamental é o amor provocado pela atração do bem. O amor causa o desejo do bem ausente e a esperança de consegui-lo. Este movimento se completa no prazer e na alegria do bem possuído.
A percepção do mal provoca ódio, aversão e medo do mal que está por chegar. Este movimento se completa na tristeza do mal presente ou na cólera que a ele se impõe. Amar é querer algo de bom para alguém. Todos os demais afetos têm sua fonte no movimento original do coração do homem para o bem. Nada mais é amado a não ser o bem. As paixões são más se o amor é mau. São boas se o amor é bom. Em resumo, meus queridos, a ira, moralmente, ela é indiferente. Quando é que ela se torna boa? Quando é que ela se torna má? Quando envolve a alma, ou seja, quando a vontade age a partir dela. Quando que é pecado? Quando se torna desordenado, um desejo de um mal injusto, descontrole, ódio contra o que não deve ser odiado. Nós temos aqui a ira enquanto um pecado, quando se torna desordenada. Nós temos a ira como virtude, quando? Quando se ordena uma justa correção. Vamos ver então a ira enquanto uma virtude, né? Vamos lá, Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 17. João 2. Versículo do 13 ao 17. A ira enquanto virtude. Nós estamos diante, então, da purificação Nós estamos aqui diante da purificação do templo. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas, os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e com os bois, lançou ao chão o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos o que está escrito: O zelo por tua casa me devorará. Então, imagina a cena, Jesus entra no templo, faz um chicote de corda, expulsa os cambistas dali, o dinheiro cai no chão, as mesas viram, os animais saem com os cambistas, a confusão. E Jesus vai dizer: não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Estamos aqui diante de um ato virtuoso, de uma ira justa. Fulton Sheen vai dizer que 3 coisas são necessárias para que nós estejamos diante de uma ira justa. O quê? Está aqui na página 31, logo no início. A ira não é pecado quando 3 condições são respeitadas. 3 condições. É interessante que a própria carta aos Efésios, no capítulo 4, o apóstolo São Paulo vai dizer, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então existe uma ira justa. Uma ira que não é considerada pecado. São 3 as condições. Primeiro, quando existe uma causa justa, né? Nesse exemplo que nós demos aqui, Jesus, quando entra no templo, está defendendo, né, a honra, está defendendo a glória de Deus. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Segundo, quando não ultrapassa os limites, quando está sob controle. Jesus não está agindo de maneira descontrolada, desordenada. O fato dele estar agindo, movido, não é, por esta paixão pela ira, não significa que ele não fez um julgamento. É aquilo que nós falávamos lá atrás. O juízo e a decisão com serenidade. Então, quando não ultrapassa os limites. É diferente, por exemplo, quando nós falávamos, de repente, alguém, né, em alta velocidade ou por alguma outra irresponsabilidade vai e bate no seu carro e você sai do carro com uma arma e de repente tira a vida daquela pessoa. Você tinha, era uma causa justa, né? Mas você ultrapassou os limites. Ultrapassou completamente os limites. E terceiro, quando não dura além do necessário. Tá, é uma causa justa, você não ultrapassou os limites, mas, né, aquilo transformou-se num ressentimento, aquela ira foi endurecendo o teu coração e você fica com aquilo semanas. Então, para que seja uma ira justa, ela precisa obedecer essas 3 coisas.
quando existe uma causa justa, não ultrapassa os limites, está sob controle e não dura além do necessário. São Paulo vai dizer também nesse mesmo capítulo 4, versículo 26, que o sol não se ponha sobre a vossa ira, sobre o vosso ressentimento. Ela tem um tempo de duração. Se ela dura para além disso aqui, por mais que a causa seja justa, por mais que não tenha ultrapassado os limites, se ela está durando além do tempo necessário, ela já se revelou, então, injusta. Meus queridos, vamos então tratar disso aqui. Definição da ira segundo São Tomás. É o apetite de fazer o mal ao outro em razão de uma justa vingança. Essa é a definição apresentada por São Tomás. Ira é o apetite de fazer o mal ao outro em razão de uma justa vingança. Só o conceito, nós já nos inclinamos a entender então que a ira por si só é má. Mas não é assim. Vamos entender cada um dos conceitos, cada uma das palavras, na verdade, empregadas por São Tomás na definição da ira. Ele chama de apetite, né? Ira é o apetite. Ira é apetite porque se refere a uma força interior, um impulso da alma que desperta diante de um acontecimento, diante de uma injustiça, diante de uma contrariedade, diante de uma dificuldade. Apetite de fazer o mal. Aqui não significa uma crueldade gratuita, não, mas uma disposição de corrigir, punir ou impedir o mal cometido por alguém. Então, apetite de fazer o mal, não no sentido de uma crueldade, não é isso, mas no ímpeto de corrigir, de punir ou de impedir que aquele mal cometido por alguém. Tá? Então, você é movido por esse desejo, um apetite de fazer mal nesse sentido. Em razão de uma justa vingança. Aqui não é uma vingança no sentido mundano, né? De pagar com a mesma moeda, pagar pelo que fez. Não é isso, mas é para restaurar a ordem e a justiça. Trata-se da restauração da ordem e da justiça. Esse é o conceito de ira apresentado por São Tomás de Aquino. Apetite de fazer o mal, né? Entenda, corrigir, punir ou impedir o mal cometido por alguém em razão de uma justa vingança. Ou seja, para restaurar a ordem e a justiça. Basta a gente recordar desse episódio de Jesus quando entra no templo. Ele entra movido por esse apetite, essa força interior, o impulso da alma que se despertou diante daquela injustiça, fazendo da casa do seu pai uma casa de comércio. Então, desperta aquele movimento, a alma, a ira, o apetite de fazer o mal, no sentido, ele derrubou as mesas, ele expulsou os cambistas dali, foi moeda, dinheiro para tudo que era lado. Entende isso aqui? Foi uma correção, uma punição, impedindo que aquele mal se perpetuasse. Então, é nesse sentido. Um apetite de fazer o mal em razão de uma justa vingança. Né? Leia-se, restaurar a ordem e a justiça. Então é importante compreender cada uma dessas palavras empregadas por São Tomás de Aquino. Portanto, a ira é como uma força que, se usada retamente, ela pode se transformar num instrumento de justiça. Uma energia natural colocada por Deus no coração humano, como a força da coragem ou do desejo. O problema não é sentir a ira. O problema é como se reage a ela. Exemplo, um pai que fica indignado ao ver seu filho sendo corrompido pela pornografia e ele então entra, né, com ação concreta, usando a energia da ira de forma saudável, ela se tornará um zelo. Então, um pai que de repente vê o seu filho se corrompendo por causa da pornografia e ele toma uma atitude enérgica. Agindo de maneira saudável, essa ira pode se configurar um zelo. Essa ira, na verdade, é um zelo para com este filho.
Ou ainda um funcionário que é ofendido pelo chefe, ele vai guardar rancor por meses e deseja a ruína profissional do seu chefe, amaldiçoa. Aqui ele cai numa ira desordenada e aqui ele se torna um pecado. Então, a ira ela brota como essa força interior, brota naturalmente diante daquela injustiça, diante daquela ofensa. Mas cabe a mim, como um sujeito então consciente e livre, decidir o que fazer com ela. E ao dizer isso, não estamos dizendo que ela deva ser anulada, refreada. Não, como eu relembro mais uma vez o que disse São Tomás. Na hora de julgar e decidir o que fazer, serenidade. Mas na hora de então aplicar, a gente toma a paixão de volta aqui, como Jesus. Né? Segundo Fulton Sheen, a ira é a paixão mais profundamente enraizada no homem, porque nasce da própria razão. Abra mais uma vez o seu livro, página 30. Nós estamos na página 30, ele está tratando deste pecado. Ele diz assim, a paixão que costuma ter raízes mais profundas na natureza racional do ser humano é a ira. A ira e a razão podem até caminhar juntas, porque a ira geralmente nasce da razão. É ela quem avalia a ofensa sofrida, é a razão. E o tipo de reparação que deveria ser feita. Então, a ira e a razão elas podem até caminhar juntas, porque a ira geralmente nasce da razão. É ela a razão que avalia a ofensa sofrida e o tipo de reparação que deveria ser feita. Na maioria das vezes, só ficamos irados quando sentimos que alguém nos ofendeu ou quando achamos que isso aconteceu. Bom, já falamos da ira justa. Existe a ira injusta, nós também vimos, né? Que nasce do ódio, da vingança, da ideologia. Esta ira se transforma em força destrutiva, gerando perseguições, divisões entre os homens. E é contra essa ira que Cristo oferece a sua reparação. Essa vingança aqui já no sentido mundano, no sentido como se compreende, geralmente, né? Aquele olho por olho, dente por dente, ou até mais do que isso. O ensino de Santo Tomás é extremamente atual. Vamos para alguns exemplos práticos, né? No lar, casais que guardam rancor transformam a ira em destruição. Mas pais que corrigem com firmeza, sem perder o amor, exercem uma ira justa. Comunidades que usam a ira apenas para criticar, né? Para fazer críticas, para provocar divisões, estão caindo no pecado. As pessoas ali através, né, dos muitos comentários, das muitas fofocas, das muitas críticas. Mas quando a ira aqui ela se traduz em zelo, né? Pela fé, pela justiça, nós temos aqui uma virtude. Manifestar indignação diante da corrupção, da banalização da vida humana é uma forma de ira santa. Mas quando essa indignação degenera em violência, em ódio e vingança, torna-se pecado. Torna-se pecado. Mais uma vez, lembre-se que Jesus condena no templo e faz tudo o que fez, não foi para se vingar no sentido mundano do termo daqueles cambistas. Mas aquele sentido, aquele conceito de vingança empregado por São Tomás, de restabelecer a ordem e a justiça. As 3 condições para que a ira não seja considerada pecado, nós já vimos, com base em Fulton Sheen. Existe, meus queridos, um aspecto da ira sempre ruim, que trata-se da doença espiritual propriamente dita. Consiste numa paixão que domina a alma, que cega a razão e faz o homem agir de modo irracional. Quando a gente fala assim, né? Fulano perdeu a razão. Alguém toma uma atitude terrível e a gente fala, nossa, fulano ele perdeu a razão completamente. Entrou em casa, quebrou tudo, e etc, e etc. Fulano foi embora, fulano perdeu a razão. Que a ira faz isso. Faz perder a razão. Esta ira enquanto pecado, né? Enquanto doença espiritual propriamente dita, consiste numa paixão que domina a alma. A vontade está acorrentada. Cega a razão.
e faz o homem agir de um modo irracional. A ira, portanto, torna o ser humano semelhante ao demônio. É o que está na primeira carta de São João, capítulo 3, no versículo 15. Quem guarda ódio em seu coração já é homicida. Quem guarda ódio no seu coração já é homicida. A ira torna o ser humano semelhante ao demônio. Estudos modernos confirmam a intuição dos padres que a ira nasce de uma região primitiva do cérebro chamada cérebro reptiliano, ligada à sobrevivência e à reação instintiva. Por isso a pessoa irada reage como um réptil, sem raciocinar, apenas agredindo. Interessante, né? Vou repetir isso aqui. Estudos modernos comprovam. A ira nasce de uma região primitiva do cérebro chamada cérebro reptiliano, que está ligada à sobrevivência e à reação instintiva. Por isso, a pessoa irada reage como um réptil, sem raciocinar, apenas agredindo. Olha que interessante isso aqui. Uma pessoa tomada pela ira é como uma serpente. A reação dela é o quê? Atacar, sem refletir. Olha o prejuízo que isso aqui causa nos nossos relacionamentos. Uma pessoa irada, uma pessoa dominada por essa paixão, ela está condicionada então ao ataque. Não é? A ira, sim, ela corrompe os relacionamentos porque em vez de ver a verdade do outro, ela distorce a realidade. Ela cega a razão. Fazendo a pessoa interpretar tudo pelas lentes da ofensa. Certa vez, há muitos anos atrás, eu visitava uma família, eu pude perceber isso aqui, né? Era algo bem público, onde um dos cônjuges, né, um cônjuge, tudo o que ele fazia era interpretado da pior maneira possível. Provavelmente havia essa doença espiritual instalada no coração do outro, né? Por exemplo, se o cônjuge trazia uma flor, então o outro reagia, já houve tempo que você me trazia um buquê, agora só traz esta flor. Se o cônjuge chegava 5 minutos atrasado ali no compromisso, porque eu não tenho importância, porque eu não tenho prioridade, porque você não está nem aí para mim, a pessoa fez de tudo, só que teve um imprevisto, pegou um congestionamento, etc. Mas não adiantava, era sempre por essa lente. Né? Essa pessoa preparou um banquete, já sei que você quer alguma coisa, qual o seu quer que você está querendo. Então é tudo enxergado por uma lente, meus queridos, terrível, pelas lentes da ofensa. Por isso que a ira, assim, ela corrompe os relacionamentos, em vez de ver a verdade do outro, ela distorce a realidade. A pessoa interpreta tudo pelas lentes da ofensa. E aí, ou ela está sempre na melhor defesa, né, que é o ataque. Está sempre atacando para se defender daquela agressão que ela criou. A vida comunitária, o matrimônio e até a vida da igreja se tornam reféns de rancores quando essa doença se instala. Vamos para mais um exemplo. O casamento. Um cônjuge que guarda ressentimentos por pequenas falhas do outro começa a enxergar tudo de maneira negativa. Uma palavra banal se torna ofensa. Um atraso simples é interpretado como desprezo. Eu falava isso ainda há pouco. Na vida comunitária, irmãos que cultivam raiva passam a medir as intenções alheias por suas próprias feridas, criando divisões e desconfiança. Olha como isso aqui é grave. Irmãos que cultivam raiva passam a medir as intenções alheias por suas próprias feridas, criando divisões e desconfiança. A ira má, portanto, não é apenas um sentimento passageiro, é uma lente deformada que impede a justiça e destrói o amor. A necessidade de combatermos, esse pecado, mais do que isso, na verdade, a necessidade de ordenar esta paixão, de dominar esta paixão, de maneira que ela possa contribuir, e não destruir. A ira má,
É mais do que um sentimento passageiro. É uma lente deformada que impede a justiça e destrói o amor. Os padres do deserto ilustram bem essa verdade e contam que um monge irritado com as injustiças dos irmãos decidiu viver como eremita. E acreditou que assim se livraria da ira. Até que um dia, ao encher o seu cantil, sua bilha no poço, ela caiu repetidas vezes. Num acesso de fúria, o monge quebrou a bilha. Então caiu em si e disse: fui novamente vencido. Retornarei ao mosteiro, de fato, é necessário muita fadiga, paciência e, sobretudo, a ajuda de Deus. O problema não eram os irmãos. O problema era a ira dentro do seu coração. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Essa história, então, revela uma lição. A ira não está fora, mas dentro. Não adianta culpar os outros. A serpente está dentro do coração. Por isso, a luta contra a ira é, antes de tudo, uma batalha interior. Enquanto nós não compreendemos isso, veja o quão importantes são essas formações. Porque até você se dar conta disso tudo aqui, você vai culpar todo mundo. Você vai culpar os outros, você vai culpar as circunstâncias, você vai culpar, não é? O problema é o trabalho, o problema são os colegas, o problema é a casa, o problema é a família, o problema é quem está do lado, o problema, quando na verdade é aquilo que está dentro do teu coração. Não é a cidade, não é o bairro, é o que está dentro do seu coração. Quando São Gregório Magno comenta o Sermão da Montanha, ele vai distinguir 3 graus da ira. Né? Mateus capítulo 5, versículo 22. Vamos abrir aqui. Mateus capítulo 5, versículo 22. Vamos ver. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá de responder na geena de fogo. Então, São Gregório, ele vê aqui como que os degraus, né? Ou os graus da ira. O primeiro, então, é repreendida a ira sem voz, né? Todo aquele que se irá contra o seu irmão. Depois, a ira com voz. Aquele que disser a seu irmão, aquele me traz uma outra tradução, imbecil, mas ainda não formada com palavras completas. E um terceiro ponto, quando se diz, não é? Uma outra tradução aqui, idiota, é reprovada a ira que, além do excesso de voz, é satisfeita também com a perfeição do discurso. Isso para dizer que a ira, ela cresce, ela começa silenciosa no coração. Veja, todo aquele que se irá contra o seu irmão. Então, a ira, ela cresce, ela começa silenciosa no coração, manifesta-se em murmúrios e depois explode em palavras destrutivas. Jesus, ao condenar desde o primeiro movimento, mostra que o problema não está apenas no gesto exterior, mas está na raiz interior. Aquele que se encolerizar, depois aquele que disser, e depois o discurso completo. Então, começa silenciosa, manifesta-se em murmúrios, até explodir em palavras destrutivas. Ou, não é? Atitudes destrutivas. Vamos trabalhar aqui algumas características da ira. A ira parece, à primeira vista, apenas um impulso passageiro, mas mesmo quando a explosão passa, permanece a memória do mal sofrido. Ela é impetuosa, ela é persistente. Né? Embora ela seja vista no primeiro momento como um impulso, ela permanece-lhe a memória do mal sofrido, transformando-se em rancor. Isso explica porque até pessoas avançadas na vida espiritual ainda lutam com a irritabilidade. São Gregório ensina o seguinte: da ira surge a tristeza, porque a mente perturbada, quanto mais se agita desordenadamente, tanto mais ela fica confusa. E quando perdeu a doçura da tranquilidade, de nada ela se alimenta senão de tristeza que vem dessa perturbação. Então, a ira e a tristeza, elas se alimentam. Né? Quem se ira se entristece, e quem se entristece se torna ainda mais suscetível à ira. Então, elas se retroalimentam como um ciclo vicioso. Né? Quem se ira se entristece, e quem se entristece está mais suscetível à ira.
Vamos aos exemplos. Um chefe que constantemente explode no trabalho acaba a noite abatido e triste, sem paz interior. Um jovem que guarda rancor dos seus pais não consegue ser feliz, mesmo quando alcança vitórias. Por quê? Porque a amargura rouba a sua alegria. Aquela ira que ela é impetuosa e persistente, não é? Ela ficou ali gravada, trazendo essa amargura. E você pode se perguntar, qual a raiz da ira? Ela nasce exatamente da idolatria. A ira desordenada nasce da idolatria, ou seja, o irado, ele quer que todos obedeçam à sua vontade, né? O Pai Nosso deles é diferente. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, né? Então, a pessoa que tem essa fraqueza, ela vai lutar exatamente aqui. O irado quer que todos obedeçam à sua vontade. Essa atitude é infantil e destrutiva. Crianças mimadas tornam-se crianças iradas e por isso também crianças tristes. É uma atitude infantil. Perceba a importância dos pais corrigirem. Perceba a importância também do não. Hoje nós temos muitos adolescentes, por exemplo, e jovens também, e adultos já, completamente fragilizados, que desmontam diante de um não. Desmontam. Outro dia, alguém partilhava comigo que o irmão adolescente, os pais não deixaram participar de uma viagem, ele acordou, ficou muito chateado e depois aquela ira transformou-se em tristeza, não conseguiu o que queria e acordou e disse, não vou para a escola hoje porque eu estou muito triste. E a irmã mais velha dizia, quem já viu, né? Ela dizia, que geração é essa? Não vai para a escola porque está triste. Mas é exatamente, é uma atitude infantil e destrutiva. Crianças que fazem coisas, adolescentes que fazem coisas terríveis, por quê? Porque o pai retirou ali, por exemplo, o celular, as redes sociais. Não sabem lidar com as frustrações, não sabem lidar com as contrariedades, não sabem lidar, né? Crianças mimadas tornam-se crianças iradas e por isso também crianças tristes, depressivas, muitas vezes. Aqui se aplica a exortação de Cristo. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. A terapia da ira começa como? Pela renúncia de si. Aprendendo a contrariar os próprios desejos por amor a Deus e ao próximo. Antes de ser o outro a te contrariar, o melhor caminho é contrariar-se, renunciando a si mesmo. Né? Renunciando a si mesmo. Assim, a gente entra no treinamento, né? A gente entra na academia. Aqueles de um temperamento colérico, né, sofrem um pouco mais. Aqueles de temperamento colérico sofrem um pouco mais com essa paixão. Né? Mas ela está presente em todos os demais. E quando bem ordenado, né, pode nos trazer muitos ganhos. Por isso que ao mesmo tempo você vai encontrar também esse perfil muitas vezes de, digamos, liderança, né, exatamente em pessoas de um temperamento colérico, quando então elas conseguem ordenar esta paixão, né, essa maior sensibilidade, essa tendência à ira, mas quando elas conseguem ordenar para o bem. Né, porque é uma energia, é uma força interior. Meus queridos, agora, como vencer o vício da ira é o que nós vamos tratar amanhã, tá? Então, hoje eu acredito que nós já temos material suficiente para vocês passarem, repassarem esta formação. Meditem esta passagem que nós trouxemos aqui. Então, vou deixar como dever de casa 2 meditações. Efésios 4, 26 e João, capítulo 2. Quando Jesus, então, entra no templo. João, capítulo 2, versículos do 13 ao 17, tá bom? Medite nessas passagens e vamos lá suplicar a graça, né, para que possamos dominar esta paixão, de maneira que
ela nos ajude a edificar, a construir, e não o contrário. Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo e até amanhã, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.